Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula e agora nós falaremos sobre a formação dos estados nacionais. Você já se perguntou por que os países europeus têm aquelas fronteiras? Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Como e quando esses países surgiram? Bom, nós vamos deixar Itália e Alemanha de lado, porque Itália e Alemanha só formaram estados nacionais bem mais tarde. O contexto histórico é o final do período medieval, é a crise do feudalismo e a formação dos estados nacionais. A situação é muito simples. A burguesia se une a um rei, patrocina um exército e esse rei acaba derrubando os demais senhores feudais, acaba centralizando o poder político em suas mãos. A partir do momento que o rei toma as terras dos senhores feudais e toma o poder político desses mesmos senhores feudais, e nós começamos a ter os países modernos, as monarquias modernas. As fronteiras não são exatamente as mesmas, mas muito parecidas em vários casos, então nós passamos a ter essa situação aqui. Portugal passa a ter um rei próprio, a Espanha tem o seu próprio rei também, a França tem um rei e a Inglaterra também, que são os 4 casos que nós vamos trabalhar nessa aula aqui. E quais são as características desse novo Estado? Primeira característica que nós podemos considerar é o poder político centralizado nas mãos do rei. Como eu mostrei na animação anterior, cada país vai ter o seu próprio rei e ele será a autoridade principal política dentro do seu estado. Segundo, é que esse rei vai necessitar de uma burocracia, ou seja, um corpo de funcionários. Um grupo de pessoas que assessore esse rei na arte de governar, na difícil tarefa de governar. Outra característica que nós temos nesse novo estado é o exército permanente. Então, vejamos, acerca desse exército permanente é totalmente diferente do exército feudal. O exército feudal só se reunia em tempos de guerra. A partir do momento que se forma o Estado Nacional, o exército ganha uma característica permanente. Em tempo de paz, esse exército não se dissolve, ele continua funcionando. Uma outra característica que nós temos aqui é a padronização da unidade de peso, medida e moeda. Isso já foi falado na aula anterior, então o rei acaba estabelecendo regras que acabam facilitando a atividade da burguesia, a atividade comercial. Seria como se eu desse um exemplo do Brasil hoje. Hoje o Brasil tem uma unidade de peso, que é o quilograma, uma unidade de medida, que é o metro, e uma moeda, que é o real. Então, dessa forma, facilita a compra, a venda, facilita a vida dos comerciantes. E também, a partir de agora, nós temos uma série de elementos nacionais. Ou seja, uma lei que tenha validade em todo o país, um idioma nacional, território nacional, uma literatura nacional, impostos que são daquele país. Então, esses elementos nacionais dão uma certa identidade para o determinado país. Um outro ponto marcante é a sociedade. A sociedade do Estado moderno é muito parecida com a sociedade do Estado feudal. A grande diferença é lá no topo da pirâmide social, quando você encontra o rei. O rei tem o poder político centralizado. Tirando essa particularidade, o restante da sociedade é muito parecido com a sociedade feudal. O clero está lá no topo, é a Igreja Católica, a nobreza, e lá embaixo nós temos os súditos. Desaparece a figura do servo feudal e aparece a figura do súdito. E quais são as características dessa nova sociedade, que não é tão nova assim? Primeiro, essa é uma sociedade rural. O caráter urbano para a sociedade europeia só vai aparecer como consequência da Revolução Industrial. Segundo, que nós não temos mobilidade social. Só fazendo uma ressalva, que eu não estou considerando aqui
aquele momento pré-Revolução Francesa, aquela ideia de vender títulos de nobreza, que aconteceu como forma específica na França nos anos da pré-Revolução. Então, isso aí é uma exceção. Considerando como regra, nós não temos mobilidade social. Depois nós temos aí os privilégios para os nobres e para os clérigos, ou seja, clero e nobreza continuam tendo privilégios. Eles não trabalham, eles não pagam impostos e eles ainda recebem. O que significa dizer que todo o trabalho e todo o pagamento dos impostos recai sobre os súditos. Então, é por isso que a gente diz que a sociedade quase não teve mudança. A sociedade continuou quase a mesma coisa. Os dois grupos do topo da pirâmide, que eram privilegiados, continuam privilegiados. A base da pirâmide, que não havia privilégios, continua sem privilégios, trabalhando e pagando impostos para sustentar os outros dois grupos. E a burguesia? Onde os burgueses estão, já que eles são endinheirados, eles são ricos e aparentemente eles são diferentes dos súditos, que são pessoas pobres, camponesas. Na pirâmide social, a burguesia continua na base. Então, o burguês realmente tem dinheiro, mas o burguês não tem prestígio social. Isso só vai acontecer após a Revolução Francesa, junto com a Revolução Industrial. Aí sim, a burguesia, além de ter o poder econômico, conquistará o poder político e o status social. Então, pela última vez, essa sociedade é idêntica à sociedade feudal. A grande diferença é a figura do rei no topo, com poder político centralizado. Muito bem, nós vamos falar de 4 casos clássicos: Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Mas a gente não vai aprofundar. Devido à cobrança que os vestibulares têm feito de forma mais superficial e também por uma questão de tempo, nós falaremos apenas do momento final da formação desses estados. Primeiro, nós vamos começar com a Espanha e a chamada Guerra de Reconquista, que acontece de 711 até 1492. A Guerra de Reconquista coloca de um lado os reinos cristãos católicos e do outro lado os muçulmanos, os mouros. Vamos perceber o mapa aqui que vai dar uma boa ideia para a gente. Os muçulmanos nessa época dominavam o norte da África e acabaram invadindo a Península Ibérica. Pela imagem, dá para se perceber que eles dominaram uma boa parte da Península Ibérica. O extremo norte não foi dominado e o extremo norte se formam alguns reinos cristãos, como o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão. Então, iniciou-se uma grande luta desses reinos que são católicos, são cristãos, contra os invasores, que são os muçulmanos, os mouros. Essa guerra é conhecida como Guerra de Reconquista. Reinos católicos versus invasores, muçulmanos, mouros. Durante essa guerra, os reinos católicos foram se fundindo, os reinos cristãos foram fazendo alianças e, em 1492, esses reinos conseguiram expulsar os muçulmanos que estavam apenas em uma região, uma pequena região do sul da Espanha atual, chamada Granada. Então, em 1492, eles atacam o Reino de Granada e expulsam os muçulmanos. Nessa época, a gente pode considerar a existência do Reino de Castela, o Reino de Aragão, sendo que os dois reinos haviam feito uma união pouco tempo antes, com um casamento político, um casamento de interesses entre Isabel, do Reino de Castela, e Fernão, do Reino de Aragão. Unindo as forças, eles tiveram condição de atacar os muçulmanos no Reino de Granada e expulsá-los. Agora, sem um inimigo, sem um invasor e com a união dos dois reinos, Castela e Aragão, pode-se falar da formação do Estado Nacional Espanhol. Em 1492, tudo acontece a partir da centralização do poder
nas mãos de Isabel, do Reino de Castela, que eu acabei de mostrar, e Fernão, do Reino de Aragão. Então, com a união dos dois reinos, com a expulsão dos invasores, nós temos a formação do Estado Nacional Espanhol em 1492. Inclusive, devemos lembrar que o Reino de Castela era maior, era mais forte e acabou ficando o idioma de Castela, ou seja, o castelhano, como idioma dos espanhóis. O próximo país a se formar é Portugal. Curiosamente, eu trabalho Portugal como segundo, mas a formação de Portugal foi precoce. Vocês podem perceber que Portugal se formou em 1385, então foi o primeiro estado a se formar. Por que eu deixo Portugal para segundo lugar? Porque eu preciso que vocês entendam a formação da Espanha, ou seja, a chamada Guerra de Reconquista, que a gente acabou de falar, para que vocês possam compreender melhor a formação de Portugal. Então vamos para o mapa para que vocês tenham uma boa compreensão. Lembra que eu acabei de falar que os muçulmanos invadiram a Península Ibérica? No norte da Península Ibérica formaram-se reinos católicos como Leão, como Castela, Navarra e Aragão. Pois bem, é nesse contexto que nós temos aqui o surgimento de um vassalo de Leão. Leão doa um feudo e acaba surgindo aqui um feudo chamado Condado Portucalense. É desse feudo chamado Portugal que vai nascer o Estado Nacional Português. Então lembre-se que Portugal é um vassalo de Leão. Posteriormente, Portugal se expandiu para o sul e ao se expandir para o sul forma-se um reino. Nesse momento aqui ainda nós temos um reino feudal. Não chega a ser um país unificado, centralizado, é apenas um reino feudal. Como existe o reino de Castela, o reino de Aragão, o reino de Navarra, nós temos aqui um reino chamado Portugal. Esse reino era governado por uma família chamada Borgonha. E o último Borgonha morreu em 1383 sem deixar herdeiros. E quando o último Borgonha veio a falecer, o reino de Castela decidiu que iria tomar o reino de Portugal. Então vejam só, reino de Castela está aqui do lado grandão, o reino de Portugal menor. Então o reino de Castela decidiu que iria atacar o reino de Portugal, tomar o reino de Portugal e anexar ao seu próprio território. É aí que começa uma guerra que nós chamamos de revolução, chamada de Revolução de Avis. Alguns preferem chamar de Avis, outros Avis. Eu sempre vou chamar de Revolução de Avis. Então, quando o reino de Castela decidiu atacar o reino de Portugal para conquistá-lo, os portugueses se uniram e, liderados por um nobre chamado Dom João de Avis, lutam contra o reino de Castela e conquistam a vitória em 1385. Em 1385, 107 anos antes da Espanha, então forma-se o Estado Nacional Português, governado pela dinastia de Avis. Dom João de Avis foi aclamado como o primeiro rei de Portugal, agora sim um Estado Nacional unificado, deixou de ser reino feudal e passou a ser um Estado Nacional unificado, poder centralizado nas mãos do rei. A dinastia de Avis governa Portugal de 1385 até o ano de 1580, quando nós teremos a União Ibérica, que é outro capítulo, parte da história do Brasil. O caso francês parte da Guerra dos 100 Anos, que também é importante para a formação da Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos, na verdade, dura 116 anos, envolve franceses e ingleses. De forma didática, a gente coloca França versus Inglaterra, mas esses países só vão se formar com a característica que a gente conhece depois da guerra. E essa guerra acaba envolvendo uma disputa por feudos em território francês e uma disputa por uma região chamada Flandres, uma região muito boa de comércio, produção. Observe aqui no mapa para você ter uma ideia.
Esses territórios, de verde um pouco mais claro, eram requeridos pelo governo da Inglaterra e a região de Flandres está aqui. Ao final da guerra, a Inglaterra foi derrotada e durante a guerra nós encontramos uma figura muito famosa chamada Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma jovem camponesa que diz ter tido uma visão divina que ela lideraria o exército francês contra os ingleses. Joana d'Arc acabou liderando 3 batalhas e conseguiu 3 vitórias à frente do exército francês. Ela sempre falava de lutar em nome da França, lutar em nome do rei da França, e isso acaba desenvolvendo um sentimento nacionalista naqueles soldados que lutavam contra os invasores ingleses. Em meio a grandes vitórias que Joana d'Arc liderou o exército francês, ela acabou sendo presa e morta pelos ingleses. O resultado dessa guerra, e que contribui grandemente para a formação do Estado Nacional francês, é o enfraquecimento da nobreza feudal. Não só mais de 100 anos de confronto, mas também o fato de a peste negra ter acontecido nos anos iniciais da Guerra dos 100 Anos. Tudo isso contribuiu para que os senhores feudais ficassem bastante enfraquecidos, e isso acaba levando a um rei vencendo esses senhores feudais e centralizando o poder político, como eu havia falado na aula passada. Então, Carlos VII, da família de Valois, consegue vencer aqueles senhores feudais que ainda resistiam, passa a exercer o domínio político sobre todos e acaba centralizando o poder político em suas mãos. No caso da Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos também teve uma importância muito grande. Lembra que essa guerra envolveu franceses e ingleses, lembra que essa guerra durou mais de 100 anos e, da mesma forma que enfraqueceu a nobreza feudal francesa, também enfraqueceu a nobreza feudal inglesa. E aí poderia ter acontecido um processo exatamente igual àquele que ocorreu na França. Os senhores feudais estão enfraquecidos, um rei, com apoio da burguesia, vence os senhores feudais remanescentes e centraliza o poder político em suas mãos. Era para ser exatamente igual, mas nesse caso nós temos um detalhe, nesse caso nós temos uma diferença. Quando terminou a Guerra dos 100 Anos, havia 2 famílias fortes dentro da Inglaterra, de nobres feudais, e que disputavam o poder. E essa disputa ficou conhecida como Guerra das Duas Rosas. Entre 1455 e 1485, a família de York acabou enfrentando a família de Lancaster para ver quem venceria e, naturalmente, quem centralizaria o poder político dentro da Inglaterra. Nós tivemos uma solução típica da época, que foi um casamento político entre Isabel da família de York e Henrique Tudor, que era parente dos Lancaster. Olha que o sobrenome dele nem é Lancaster, ele é Tudor. E acabou havendo essa união de interesses, esse casamento de interesses, para encerrar com a guerra que já vinha devastando a Inglaterra fazia 30 anos. Com o casamento político entre Isabel de York e Henrique Tudor, nós temos o final da guerra e nós temos a centralização do poder político com Henrique VII, da família Tudor. Henrique VII Tudor é um pai de um personagem muito famoso na história, que será Henrique VIII Tudor, o responsável pela reforma anglicana, o pai da rainha Elizabeth Tudor, a famosa rainha virgem da Inglaterra. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula e a gente vai continuar trabalhando no próximo capítulo o absolutismo e o mercantilismo.